Olá pessoal, tudo bem? Na aula de hoje, a Pro vai fazer a correção de Geografia, páginas 114 e 116. O título do nosso assunto é Riscos Urbanos. O que é risco? Não é você riscar algo, né? Risco é o quê? Que podem ocorrer em uma cidade. Por exemplo, um risco, no momento, qual é o risco que nós estamos correndo? Se nós não nos prevenirmos, se nós não tomarmos todos os cuidados sobre o coronavírus, o Covid-19, né? Então a gente pode estar sujeito a pegar. Nós estamos correndo risco. Então, agora numa cidade, o que pode ocorrer em uma cidade de riscos? Alagamentos, deslizamento, proliferação de pragas urbanas. Quais são as pragas urbanas? Rato, baratas, formigas. Então, outra coisa, no caso de alagamento, deslizamento, isso o que? São fenômenos da natureza. E tudo isso acontece por quê? Porque muitas vezes, o crescimento desorganizado da cidade, né, sem uma infraestrutura, sem um planejamento, acontece esses riscos como violência, como fome, como doenças, os postos superlotados, né, que as pessoas que moram em área de risco, por exemplo, se você ficar numa área onde tem esgoto a céu aberto, aonde tem, se não tem saneamento básico, né, automaticamente as pessoas vão ficar doentes, e principalmente as crianças. O que acontece? Aí acontece a superlotação nos postos de saúde, centros médicos, e isso causa um desequilíbrio. Então, nós temos que evitar riscos. E aqui na nossa página 114, nós temos aqui uma lista. Por exemplo, aqui nós estamos falando de risco o quê? Natural, por exemplo, o seu carro está lá fora, embaixo de uma árvore, de repente começa a chover, um vendaval, cai uma árvore em cima do carro, um prejuízo, mas foi o quê? Algo natural. Você deixa a moto estacionada lá na frente, aí vem uma chuva forte, enxurrada, derruba a moto e leva. É um risco natural. Outro exemplo, nós temos aqui letra B, risco tecnológico. O que é um risco tecnológico, né? Poluição, que provoca o quê? Doenças respiratórias. Então, vamos ver letra B, C. Outro exemplo, risco ambiental. Risco ambiental. O que é um risco ambiental? No risco ambiental são o quê? Vamos ver aqui, doenças causadas por aquilo que a Pro falou, por esgoto, por falta de estrutura física. Isso acontece o quê? Um desequilíbrio. Risco ambiental, letra D. Risco social. Então vamos ver um exemplo de risco social. Pessoa dormindo nas ruas, nesse frio, pessoas sem agasalho. E sabia que muitas vezes existe uma assistência social
que ela passa nessa época de frio com a Kombi, com a van, recolhendo essas pessoas da rua e levando para um lugar chamado albergue. Lá eles tomam banho, tem roupa para eles trocarem, tem sopa quentinha, mas muitos deles não querem ir. Por quê? Porque muitas vezes por causa do vício que eles têm nas ruas, e lá ele tem toda uma organização, tem todo um combinado. E muitas vezes essas pessoas vão, passam a noite lá e no outro dia elas vão embora. Então, é um tipo de risco social. Então, vamos lá, prof, colocar aqui, né? Letra maiúscula, que nem a prof fala para vocês. Começo de frase, letra maiúscula. Ó, a prof colocando aqui letra minúscula. Vamos arrumar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 alternativas, seguindo o seu livro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então vamos lá, eu vou ler a primeira. Áreas dominadas por gangues e milícias. Que tipo de risco é esse? É o que? É o risco social, né? Quando a cidade cresce desordenadamente, então as pessoas ficam mais nas zonas urbanas, bem afastadas da cidade, e lá muitas vezes eles não têm algo e eles querem ter. Aí o que eles fazem? Roubam, machucam as pessoas, maltratam, muitas vezes até matam, né? Então isso é o que? Letra D, é um risco social. Segundo, poluição atmosférica que provoca doenças respiratórias. Ó, poluição atmosférica vem do que? Riscos tecnológicos. Então a letra B, as grandes fábricas, indústrias, muitas vezes eles só se preocupam em ganhar o dinheiro, vender o produto deles, mas eles não se preocupam como se diz, da poluição, jogam produtos químicos nos rios, a poluição da fumaça, né? Que tudo isso eles têm como se diz, algo a seguir. Eles não podem estar soltando aquela fumaça, tem que ter tipo de filtros, enfim. Então ele nem se preocupa. Então aqui é o que? É o risco tecnológico. Segundo, doenças causadas pelo contato com esgoto a céu aberto em bairros pobres. Então aqui a letra C, que ela indica o quê? Que é um risco ambiental. Eu diria também que seria um risco social, né? Porque essas pessoas, eles moram em bairro muito pobre, que também gera violência. Mas aqui ele está entrando como o quê? Como risco ambiental. 1, 2, 3, quarto. Maré alta ou ondas que atingem praias e construções litorâneas. Então é o que? Algo natural. Que nem eu vi faz tempo no jornal que os carros estavam todos na beira da praia, veio a maré alta e arrastou todos os carros para o mar. Quer dizer, os carros estavam lá estacionados, então foi o que? Algo natural que aconteceu. O próximo, deixa eu propor um número, vai ficar mais fácil para vocês, 2, 3, se você quiser numerar o seu, 5, 6, 7, 8. Então tá, 1, 2, 3, 4, 5. Antenas de comunicação que emite radiação. Letra B. Letra B é o quê? Tecnológico, prof. Então, o quê? Radiação, algo que contamina o ar, contamina o ambiente, né?
social. Mas lembrando que muitas pessoas preferem viver na rua do que ir para os albergues. Por quê? Porque é uma opção, cada um faz a escolha, é responsável pelas suas escolhas. Pessoas até vão, ficam lá, elas são encaminhadas para tirar documentos, para emprego. Então vai de cada pessoa, mas é um risco social. Penúltimo, ventos fortes que destroem edificações, deixando pessoas desabrigadas, né? Então, vem do fenômeno, aqui entra o que? Os fenômenos da natureza, né? Lá dos verbos que nós estamos estudando. E o último, presença de animais silvestres em bairros, presença de animais silvestres em bairros situados na periferia das cidades, também é um risco social. Esses dias até assistindo no noticiário, foi encontrada uma onça pintada bebezinha em uma casa bem afastada. Aí a polícia ambiental disse que a gente não deve criar esses animais, isso porque é crime. Mas o que acontece que eles muitas vezes eles vêm para a cidade? Por quê? Porque as matas estão sendo o quê? Derrubadas, eles estão desmatando, né? E aí o bichinho acaba fugindo. E foi o que aconteceu. E também é o quê? Um risco esse é o último. Epa, errou aqui. O último é C. Então, que é o quê? Um risco ambiental. Eles fogem do habitat dele porque o homem está invadindo o habitat dos animais, ok? Na página 115, porque existem os riscos urbanos, né? Que tem os fatores que a Pro já falou. Na página 116, está aqui, assinale as afirmações com V ou F. Então vamos lá. Na letra A diz assim: a degradação ambiental é um risco de pouca importância, pois nas cidades os elementos naturais são pouco presentes. Então você acha que na letra A é pouco importante? É muito importante, né? Então aqui estamos na letra F. É muito importante. Vem aqui, ó, no risco ambiental que a Pro falou para vocês. Então você vai escrever o quê? O correto é colocar aqui a degradação. A degradação ambiental é um risco de grande impacto. Então, a degradação ambiental é um risco de grande impacto. Vou economizar quadro aqui. É um risco de grande impacto. Porque na pergunta está dizendo se é um risco de pouca importância. Ele é de muito. Por quê? De grande impacto nas cidades. Certo? Justamente por causa dos elementos naturais, certo? Então é falso, de elementos naturais. Ok, vamos à letra B. Na letra B diz assim. Tem que pôr alternativa, peraí. Letra B. A desigualdade financeira entre a população. A desigualdade financeira entre a população de uma cidade pode gerar risco de assaltos, furtos e violências? Sim, verdadeiro. Nós acabamos de falar aqui, ó. Entra no risco social, certo? Letra C. Então, sendo verdadeiro, você não precisa corrigir. Letra
Verdade. Por quê? Pensa, um abandonado, mal conservado, aquela fiação todas velhas. Então o que acontece? Pode acontecer um curto-circuito, pode acontecer incêndios, pode acontecer desmoronamento, dependendo de quanto tempo está. Letra D. A letra D diz assim: coleta de lixo e tratamento de água realizados inadequadamente são os únicos fatores de risco de doenças na cidade? Lógico que não, né? Nós acabamos, então, a letra D é F. Nós acabamos de ver aqui quais são as causas, né, que geram riscos. Então, aqui nós vamos colocar assim na letra D. Além dos serviços citados, que é a coleta, né? Além dos serviços citados, o tratamento do esgoto, ter energia elétrica, quer dizer, as pessoas têm que ter um mínimo de infraestrutura, de energia elétrica, são fundamentais. São fundamentais. Caiu aqui. Para a estrutura urbana. Estrutura urbana. Certo? Então, a pessoa tem que ter um mínimo, que seria água tratada, rede de esgoto, iluminação. Certo? Letra E. Estamos terminando. Letra E. Ao trabalharem juntos em favor da organização das cidades, os governantes e os moradores contribuem para a redução dos riscos a que a população está vulnerável? Verdade, né? Porque é um trabalho em conjunto, organizado. Lembra que a Pro falou que o crescimento desorganizado da cidade causa riscos? Então a letra E é verdadeira. E a letra F? Os riscos urbanos de origem ambiental, física e financeira ocasionam efeitos igualmente prejudiciais à população? Sim, com certeza, porque quando falta um deles, já causa algum tipo de situação. Então, a letra F é verdadeira. Ok? Agora nós vamos entrar no novo assunto que vai passar para vocês. Na página 117, tá assim: possibilidade de desenvolvimento sustentável. Primeiramente, o que é um desenvolvimento sustentável? O que é a palavra sustentável, né? Você vê que a nossa escola está fazendo esse projeto da reciclagem e retirando esses materiais da natureza, já está o quê? Está contribuindo, né? E tudo isso que for retirado vai ser entregue para uma instituição, no qual ela vai vender para reciclagem, e com esse dinheiro irá ajudar a melhoria de vida daquela organização. E esses objetos que iriam para o lixo, eles irão virar outros
outros objetos, né? Então aqui nós temos aqui, ó, tudo que a natureza fornece é considerado recurso natural? Sim, porque ó, da natureza nós temos o quê? A luz solar, nós temos o ar, nós temos a água, nós temos o sol, nós temos os animais, o solo, né, o que tem embaixo da terra que nós não vemos, nós temos os minerais. Então, você vai ler aqui na página 117. Na página 118 está assim: quais recursos da natureza são necessários para a manutenção da vida da geração adulta? Se o solo for destruído, se os recursos vegetais forem arrancados, então nós teremos o quê? Teremos deficiência. Então, você vai ler. Isso aqui é uma resposta que você pode tirar da própria imagem aqui da página 117. 5. De que maneira, de que você imagina que as gerações futuras precisarão para viver no planeta Terra? Elas poderão ter a mesma condição que a nossa geração atual? Vamos ver, né? Então aqui vai depender de como nós estamos tratando o nosso meio ambiente. A 6, em grupo e com auxílio da professora, no caso não tem como a professora auxiliar, mas se você tiver dúvida, você pode procurar apoio no chat. É possível que os recursos naturais ainda estejam disponíveis para o uso das gerações futuras? Pensa bem. Ele pode ainda estar disponível, né? Mas estaria do jeito que está? Estaria na mesma quantidade? B. O que podemos fazer hoje para que nossos descendentes desfrutem futuramente dos mesmos recursos naturais que nós? Aí nós temos que ser conscientes, né? Não poluir os rios, não destruir a natureza. Na página 119, aqui a resposta pessoal, olha só. Aqui é onde eu vivo, tá? Então, isso aqui vai ser pessoal. Na cidade que você mora, existe alguma área verde associada à região central que pode ser desfrutada pelos moradores? Quais são as características deste local, né? A nossa cidade tem muitas praças, muitos parques, cada um mais lindo que o outro, certo? Na página 120, nós temos aqui desenvolvimento das cidades evitando riscos. O que é os riscos, né? A Pro falou agora há pouco. Riscos é o quê? É algo que pode acontecer. Você está andando, de repente você corre o risco de cair. Você pode correr o risco de ser assaltado, atropelado. Nossa, só coisas horríveis, né? Mas são os riscos que nós corremos. E aqui eu tenho planejamento urbano. Então, o planejamento urbano diz assim, o que é? Uma pergunta que eu vou fazer para você. O que são cidades resilientes, né? Nós temos aqui planejamento urbano, ações específicas. Essas medidas visam a formação de uma cidade resiliente. O que é ser resiliente? Cidades resilientes é aquela que tem capacidade de resistir ou de se recuperar de forma eficiente dos efeitos de um desastre, seja qual for essas localidades. Elas conseguem vencer de maneira organizada, né? Então, aqui nós temos por que o planejamento urbano e as ações específicas são importantes para todas as cidades. Gente, o planejamento ele é importante para tudo que você for fazer na vida. Para eu dar aula para vocês, eu tenho um planejamento. Eu estudo, eu escrevo, eu pesquiso.
Então, quer dizer, é um planejamento para você viajar. Por exemplo, agora a gente não pode viajar, né? Mas vamos supor que pudesse viajar. Da noite para o dia você vai juntar todas as malas, colocar no carro e sair? Não! Você tem que programar, você tem que planejar. Planejar é o quê? Ver quantos dias vai ficar, ver se não é período de aula. Você tem que ver quanto que vai gastar, o local onde você vai hospedar, tudo isso aqui é um planejamento. Então você não pode da noite para o dia fazer algo. Tudo na vida você tem que planejar. E assim, quando nós falamos que a cidade cresce desorganizadamente, por quê? Porque o governo perde o controle, foge do planejamento. Por exemplo, na nossa cidade, antes tinha muitas favelas, hoje não tem, quase. Você consegue encontrar uma, por quê? Em determinada uma região bem distante da cidade, chega uma família de baixa renda, bem pobre, aí lá eles constroem um barraco. Aí daqui a pouco, e é assim, gente, da noite para o dia eles vão aparecendo. Quando vê, a prefeitura já perdeu o controle sobre ele, quando vê, já virou uma cidade à parte, aonde o quê? Acontece, aí gera os riscos. Lá nós temos o risco natural, tem o risco ambiental, o risco social e até tecnológico. Por quê? Porque eles puxam fios de energia para ligar clandestinamente, para ligar nos barracos. Eles constroem banheiros sem saneamento básico, cavam buracos, fazem banheiro. Então tudo isso vai acarretando que um risco social, uma coisa vai puxando a outra, que acaba tendo um crescimento desordenado. Na página 121, tem aqui, projetando cidades do futuro. Então aqui tem uma propaganda e olha só, projetando é o que? É um planejamento. Pesquise o significado das palavras a seguir referente aos objetivos da ONU destinados às cidades. Então você vai pesquisar para a cidade, para assentamentos humanos e o inclusivo. O que é inclusivo? Capaz de incluir, né, de abranger a todos. Tá? Então você faz qualquer dúvida, procure a Pro. E aqui, letra D, o seguro, o que é resiliente e sustentável, né? Então tudo que nós viemos falando desde lá da primeira parte, onde nós começamos a falar sobre os riscos. E faça você mesmo. Hoje na aula de Zoom, nós fizemos, você mesmo construiu o seu brinquedo. Construiu com o quê? Com algo reciclável, com algo que foi retirado da natureza, que é algo sustentável. Então aqui faça você mesmo, em grupos, no caso nós não temos como fazer em grupo. Construa uma maquete de cidades e é importante que elas apresentem as condições identificadas. Então o que você vai construir? Você construir uma maquete, você vai ter que ter o quê? Vai ter que ter saneamento básico, vai ter que ter energia elétrica, podemos colocar, como que é aquela, solar, né? Luz solar. Então esse daqui você não precisa fazer, nós só estamos, o professor está explicando aqui, quem sabe quando nós voltarmos, né? Aqui embaixo nós temos, as cidades não são apenas tijolos e cimentos, elas simbolizam sonhos, as aspirações, as esperanças da sociedade. Qual é o sonho que a maioria da população tem, principalmente da população pobre que não tem moradia? É o sonho da casa própria. E quando a pessoa consegue esse sonho, ela faz o quê? Ela tenta arrumar da melhor maneira possível. Só que também nem sempre é assim. Tem pessoas que têm o sonho de uma casa, aí ela compra a casa ou ela é sorteada nesses
programas da prefeitura, do governo, e aí ela pega a casa e o que ela faz? Ela prefere morar lá na área de risco e ela pega aquela casa e ela vende. E com esse dinheiro, ela não vai comprar outra casa, ela usa e gasta de maneira sem planejamento e ela continua o quê? Morando naquele local aonde que causa muitos riscos. Então, gente, esse é o nosso conteúdo. Encerramos aqui. Qualquer dúvida, procure a Pro para tirar alguma dúvida sobre algum assunto. Mas lembra que a Pro falou? Primeiro, leia, grife, para quando você entrar em contato com a Pro, você saber. Está destacado ali qual a sua dúvida, certo? Beijos, até a próxima aula.